Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Bom, vamos lá, falando um pouquinho aí, galera, sobre o artigo 5º, que é um artigo muito extenso, são 78 incisos, extremamente importante para a sua prova. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, não há distinção, né? Então, aqui a gente deve ter uma interpretação extensiva, não apenas para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Nós vemos aqui também um princípio muito importante da nossa Constituição, que é o princípio da igualdade. E é importante dizer que esse princípio, ele não é um princípio absoluto, aquela máxima, né? É preciso tratar os desiguais na forma desigual, na medida das suas desigualdades. Ou seja, homem e mulher são iguais, como diz o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. No entanto, nós sabemos que a mulher tem um período de licença maternidade. Existe a licença paternidade? Existe, mas é absolutamente compreensivo e notório que o homem não pode ter, nem vai ter, nem tem um período maior do que da mulher, ou igual da mulher, não faz sentido. Você consegue compreender, então, que o princípio da igualdade não é absoluto? Então, existem regras que são diferentes, por razões óbvias, não é verdade? Evitando, assim, injustiça. Naturalmente, há diferenças. Então, o objetivo é exatamente trazer essa igualdade. E a gente entende aqui também, é importante falar, quando o artigo aponta que todos são iguais, sem distinção, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, né? Então, todos estão acobertados destes direitos. Beleza. Agora, a doutrina também diz que não apenas os brasileiros que estão em solo brasileiro ou os estrangeiros que estão residindo no Brasil, mas também estariam acobertados meramente aquele que está passando, aquele que está visitando o país, né? Um turista, por exemplo. Então, ele estaria acobertado por todos os direitos fundamentais de um brasileiro. Todas as leis não estão sobre ele. Então, da mesma forma, se está em solo brasileiro, ele tem direito a essa igualdade, à liberdade, etc. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Então, o inciso primeiro, avançando, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a regra é que homens e mulheres são iguais. A exceção é nos termos desta Constituição, já apontando aí as possíveis, e claro que existem as exceções. Por quê? Porque não existem direitos, guarde isso, não existem direitos absolutos. Todos os direitos podem ser relativizados. Quer que eu te dê um exemplo? Te dou um exemplo máximo, né? O maior de todos, que é o direito à vida. O maior de todos, que é o direito à vida, a Constituição
vai relativizá-la. Nós não podemos, você sabe muito bem disso, não podemos ter pena de morte no Brasil? A regra é que não, mas existe uma exceção, quando em estado de guerra, né? Então, veja bem, o maior de todos os direitos, direito à vida, ele não é absoluto. Então, preste atenção nisso. Todos os demais direitos também não são. Ok? Tranquilos? Inciso 2º, avançando, artigo 5º, inciso 2º, vai dizer o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso é o quê? É o princípio da legalidade, pessoal. Se a lei não estabelece uma obrigação de fazer ou de não fazer, é permitido fazer o que bem entender. Você pode fazer o que bem entender, ok? Salvo se a lei estabelecer o contrário. Beleza? Ok? Então, a gente tem aí o princípio da legalidade. Está na lei? Então, está na lei, beleza. E também tem um outro princípio que nós podemos enxergar aqui, que é o princípio da autonomia da vontade. Ok? Se não tem ali uma placa informando, né, que é proibido estacionar, que é proibido entrar, eu não posso ser penalizado, né? Eu não posso ser penalizado. Se não tem uma placa ali, se não tem ali explicitamente, né, demonstrado a lei através de uma placa, né, uma norma através de uma placa que eu não posso, que eu não posso estacionar, então eu não posso estacionar. Agora, se não tem, eu não posso ser penalizado. Tá claro, galera? Tranquilos? O inciso 3º diz o quê? Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Né? A gente tem aqui o quê? Uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nós, no nosso ordenamento jurídico, no nosso país, ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Nós somos signatários de tratados nesta linha. O inciso 4, quarto, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você tem toda a liberdade e liberalidade de expressão. Isso é conferido a todos. Agora, tem que botar o teu nomezinho lá. É vedado o anonimato, ok? O inciso 5º diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, ok? Muito bem. Então, em regra, nós podemos sim dar opiniões, externar pensamentos sem problema, mas eu não posso lesar o direito de outras pessoas. E note, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tá bom? Porque também baixar o sarrafo aí numa pessoa jurídica pode responder também, tá? Também. Então, o prejudicado aí pode ingressar com ação civil ou até mesmo uma ação penal, ok? Tá bom? E aí vai também uma direção, né? Quanto à lei de imprensa, a gente sabe que a imprensa tem absoluta liberdade, mas ela precisa ter o quê? Responsabilidade. Nós vemos direto aí, né? Nós vemos direto aqueles que se sentem ofendidos entrando com um pedido de resposta. E aí, aquele veículo, né? Ele vai ter que colocar lá, a resposta. Aí fica meio
complicado, né? Meio feio, na própria emissora, no próprio rádio, sei lá, né? Aquele que trouxe a ofensa vai ter que publicar lá vários minutos recebendo pancada na moleira. Mas por quê? Porque exagerou na crítica e aí conseguiu a tutela jurisdicional para ter o direito de resposta. Tudo bem? Não pode, tem que ter responsabilidade. Ninguém pode atingir a moral do outro. Beleza? Avançando, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção nos locais de culto e as suas liturgias. Ok? O 7º diz, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. Ninguém será, o 8º, privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom, vamos lá, vamos devagar. Esses incisos aí, 6, 7 e 8, né, fala de quê? Sobre a liberdade de crença, a proteção do local do culto e a garantia da liturgia, né? Isso aí é fundamento do pluralismo político, tá, pessoal? O Estado brasileiro, ele é um Estado laico, né? É um Estado laico, lembrando que esse direito, ele não é absoluto, nenhum direito é absoluto, nós já falamos, né? Agora, não pode ser, pessoal, contrário à ordem, observadas a lei, por exemplo, do silêncio, né? Então, tem que respeitar a lei do silêncio, porque você tem direito à liberdade de fazer o culto? Tem. Agora, não tem outra lei que tem que garantir o descanso, né, daqueles que desejam, né? Então, é assegurado o exercício da fé, sim, mas em locais de internação, locais coletivos, né? E que não pode se chocar com o direito do outro. Isso tem que ser bem claro, ok? Então, no nosso ordenamento jurídico, a liberalidade é assegurado o local, a proteção do culto, né? Não pode chegar de qualquer maneira, é garantida aquela liturgia, mas também esses locais, eles precisam também respeitar o direito dos outros, né? Respeitar o direito dos outros. Então, nós temos a pluralidade, podemos ter qualquer tipo de religião no nosso país, não existe uma religião oficial, por um tempo atrás existia uma religião oficial, hoje não temos, qualquer um, portanto, pode, né, ter a liberdade da sua convicção religiosa, a sua convicção filosófica, a sua convicção política, tem total liberdade, sem, obviamente, afrontar a lei, ok? Tranquilos? Muito bem. O 8º fala um detalhe interessante no final, salvo se invocar eximir-se de obrigação legal a todos imposta. No caso aí que ele está se referindo, o legislador, com certeza, é quanto ao alistamento militar, né? Então, ele pode evocar essa situação, mas ele não pode se recusar a uma prestação alternativa, né? Então, você não vai servir aí as forças, mas ele vai estar cumprindo outras coisas que ali forem impostas. Tem que fazer o juramento, tem que fazer isso, aquilo outro, enfim, ele terá que cumprir. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Avançando. O inciso seguinte,
né, o inciso seguinte, é o 9, fala sobre livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Aqui a gente está falando de um princípio muito interessante, que é da liberdade de expressão. Nós não temos, pessoal, a censura no Brasil. Mas olha, como nós já falamos, eu posso ser responsabilizado se lesar o direito do outro, não é verdade? Então, você tem total liberdade de expressão, é livre. Não precisa nem de licença para isso, mas com responsabilidade, ok? O 10º inciso do artigo 5º diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, preste atenção, que aí a gente está falando de um princípio fundamental também, que traz aí o artigo 5º, sobre a questão da inviolabilidade, a intimidade, a vida, a honra, né? E a imagem. Aquele que violar tais direitos terá que indenizar, tá? Terá que indenizar. Terá que indenizar tanto pelo dano material quanto do dano moral, ok? O inciso seguinte, o 11, diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Não pode entrar na minha casa, não pode entrar na tua casa, salvo, olha a exceção, né? Olha a exceção, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Isso daí é a qualquer hora. A qualquer hora. Nesses casos aqui, a qualquer hora. Vírgula. Ou, aí sim, que o artigo fala, o inciso fala, durante o dia, por determinação policial. Ok? Então, vamos devagar. A casa é asilo inviolável, ponto. Salvo por consentimento, flagrante delito, risco de desastre ou para prestar socorro, né? Agora, durante o dia, apenas durante o dia, é possível, né, por determinação judicial, ou seja, com um mandado. Com um mandado, durante o dia, pode, ok? Então, caso a doutrina entende, né, é uma propriedade privada, e a doutrina entende como a garagem, o terreno, o teu escritório é inviolável, o pátio, né? É uma interpretação extensiva, ok? Então, tem uma dica para você. Durante a noite, é possível? É possível. A sigla DDS. DDS. Delito, desastre e socorro. Delito, desastre e socorro. Pode entrar durante o dia e a noite? DDS. Delito, desastre e socorro. Tem delito, tem desastre, tem socorro? Pode entrar, né, sem permissão a qualquer hora do dia ou da noite. Agora, do dia, de forma específica, né, somente com decisão judicial. À noite, só com delito, desastre, socorro, e durante o dia pode entrar, mas com mandato judicial. Beleza? Melhor. Vamos fazer da seguinte forma para ficar reunido. Durante o dia é o DDS, mais decisão judicial, durante o dia. Você pode entrar durante o dia com delito, desastre, socorro, mais decisão judicial.
e durante todo o dia e toda a noite. Aí só pega o DDS, né? Que é o delito de desastre e socorro. À noite pode entrar com um mandado judicial? Não, não pode, ok? Agora, professor, o que seria noite, o que seria dia? Bom, isso é complicado, tem horário verão e tudo aí, né? Mas a regra, entre aspas, né? É entre as 6 e as 18 horas. Você vê também aí, né, a Polícia Federal executando, né, chegando na casa das pessoas, não chega em horários, né, 3, 2 horas da manhã, chega já amanhecendo o dia, por volta aí das 6 horas, na verdade. Então, é mais ou menos isso daí, é que a doutrina traz neste sentido. Beleza? Tranquilos? Muito bem, galera, vamos ficar por aqui e a gente volta com mais informações, com mais aí destrinchando o artigo 5º, espero poder colaborar um pouquinho aí, e a cada momento a gente vai dando uma paradinha e vamos colocando aí esses assuntos aí para vocês. Forte abraço, sucesso, bons estudos, galera.